Pode. Olá, alunos, como vocês estão? Então, vamos para mais uma das nossas aulas. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Lembrando que a gente já trabalhou 2 aulas, não foi? Agora vamos para mais uma. Espero que vocês tenham tido aproveitamento e, principalmente, que vocês tenham acompanhado, né? Porque não é simplesmente a gente pegar a aula, postar e vocês não interagir, não acompanhar, aí não tem muita importância nesse caso, se não for feito essa interação, né, de vocês acompanhando. Então, nas últimas aulas a gente falou sobre os povos que viveram na Mesopotâmia, né? Hoje vamos continuar falando ainda dos povos da antiguidade, mas agora outros povos. Vamos iniciar com os fenícios. Os fenícios, que ficou conhecido na história como os povos do mar, né? Os fenícios, eles são considerados os maiores navegadores da antiguidade. Então, essa navegação tinha um objetivo para eles, que era o comércio. Como alguns povos, ou a maioria deles, viviam mais da agricultura, baseado mais na agricultura, esses povos eles se fundamentavam mais na navegação. Então, vamos ver algumas coisas referentes a esses povos. Primeiro, vamos ver onde esses povos viviam. Vejam aí no cantinho do mapa, olhando a agenda, a parte verde, eles viviam nessa região aí das montanhas do Líbano, e vocês podem perceber que essa linha vermelha é todo o trajeto por onde eles navegavam. Então, vocês percebam que eles saíam de lá, eles davam a volta, vinham para a África e até a Ibéria, que na época era a Península Ibérica de hoje, né? E eles chegavam a várias dessas regiões. Para que eles viajavam? Como eles eram comerciantes, eles viajavam não só para explorar locais, regiões ou simplesmente navegar, como eles viajavam em busca de mercadorias, vendendo, trocando, comprando mercadorias por todo esse percurso por onde eles passavam, né? Inclusive na Península Ibérica, onde hoje fica ali Portugal e Espanha, eles chegaram a fundar uma colônia naquela região, mas eles não tinham assim muito interesse em explorar e colonizar aquelas regiões. O interesse maior deles mesmo era no comércio, montar uma feitoria num determinado ponto para servir de ponto de comércio com outros povos. Então, não esqueçam, os fenícios eram os povos navegadores, né? E aqui eu pergunto, para ficar mais claro para vocês, quem eram os fenícios? Povos marinheiros e comerciantes, como eu já expliquei, eles eram marinheiros e a finalidade era o comércio, né? Eles não se fixavam só para praticar agricultura, mesmo porque a região que eles moravam era uma região não muito apropriada para a agricultura. Não significa dizer que eles não praticavam agricultura. Todos os povos da antiguidade eles praticavam agricultura. Só que para eles não era a fonte de sobrevivência total deles, mas sim o comércio. A riqueza dele, vamos dizer assim, a riqueza dele vinha do mar. O mar para eles era tudo. Como falei no início, habitava lá aquela regiãozinha do mapa onde está com com a cor verde, fica ali as montanhas do Líbano, né? Eram politeístas, como quase todos os povos da antiguidade, acreditavam em vários deuses e tinham seus deuses, né? E as cidades-estados eram cidades independentes, e vocês podem voltar lá o mapa e vocês veem que as cidades que se destacaram foi
Tiro, Sidom e me parece que Biblos, que são as cidades onde eles se fixaram ali e de onde eles saíam para o mundo, né? E aqui nós podemos ver um pouco a respeito da sociedade fenícia. Essa pirâmide aí da sociedade, vocês percebam que quem está lá no topo da pirâmide? Aristocracia. Aristocracia e comerciantes, que aí se fundiam, porque muitos dos comerciantes eram aristocratas e muitos faziam parte do mesmo grupo. Então, o topo, na verdade, da pirâmide, aliás, era essas duas classes sociais. Abaixo deles estavam os camponeses. Como eu falei para vocês, a base não era unicamente a agricultura, mas eles também praticavam agricultura. E lá embaixo estava quem? Os escravos. Todos os povos da antiguidade, eles tinham escravos, né? Alguns mais, alguns menos, alguns por motivo de guerra, por motivo de dívidas, mas todos tinham escravos. E aí diz, o poder social na Fenícia estava relacionado com o mar e concentrado nas mãos de uma pequena aristocracia, grandes comerciantes, ou seja, aqueles que viajavam pelos mares do mundo e que detinham o poder da moeda, né? O poder econômico. Então, essa relação do poder estava relacionada ao mar. Quanto mais navegador, comerciante, mais importância tinha dentro da sociedade, certo? E aqui nós temos uma das heranças, né, deixada pelos fenícios, que é o alfabeto fenício, que vocês podem perceber que tem letras que são idênticas, iguais às nossas, né? Que o alfabeto grego e o fenício, eles se fundiram e o nosso alfabeto veio dessa fusão, né? Com algumas diferenças no formato da letra, mas sempre com símbolos que representam o mesmo som, fonema. E aqui a gente pode ver que eles também praticavam muito a arte, principalmente a escultura. Vejam, como eles eram povos, comerciantes, navegadores, essas esculturas viajavam pelo mundo, né? Eles vendiam, comercializavam essas esculturas nos locais por onde eles comercializavam. Então, vocês podem ver que era uma escultura bem detalhada, né? Veja essa abaixo do vaso, que ela é uma decoração bem trabalhada, né? Bem feita, e tem aí essa espécie de touro, deve estar relacionado aos deuses dele, né? Por isso feito com tanto esmero e com tanto cuidado, e a gente sempre vê essas imagens, principalmente essa imagem aí do meio, a gente sempre encontra em todos os livros, em documentários que falam dos fenícios. Então, deve ter tido uma importância muito grande para eles, né? Além dos fenícios, nós vamos estudar hoje outros povos, bem mais conhecidos, né, do que os fenícios. São os hebreus, né? Os hebreus, que a gente pode dizer assim, que é o povo da Bíblia, né? Os hebreus, eles têm características semelhantes aos outros povos da antiguidade, mas têm também características que são únicas a ele, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa imagem é uma representação, né? Até de alguns filmes que trata da história dos hebreus. E eu digo sempre, para conhecer os hebreus, não tem fonte de pesquisa maior do que a Bíblia, né? A Bíblia que trata desses povos e de alguns outros povos que é citado a exemplo dos cananeus e de outros povos. Então, quem eram os hebreus? Esse povo tão
falado, né? Eram povos nômades que viviam na Mesopotâmia também, né? Em 2000 a.C., eles foram conduzidos para a Palestina por Abraão. Por que que eles saíram da região deles? Eles saíram da região devido às invasões de outros povos que chegaram na região e, como eu venho explicando para vocês, naquela época a lei era a lei do mais forte. Quem tinha soldados, vamos assim dizer, não é a expressão correta para aquela época, mas para vocês entenderem, e armas que fosse mais forte, conquistava aqueles que estavam em dificuldade, em decadência, ou que geralmente eram mais fracos em questão de armamentos e material bélico. Então, eles saíram, né, da Palestina, na diáspora, e saíram pelo mundo em busca de outro local para viver, o que era muito comum naquelas tribos nômades da época, né? E eles foram, nessa saída deles, eles chegaram ao Egito e foram escravizados, né, no Egito. Na Bíblia está lá falando do tempo da escravidão dos hebreus, né, no Egito. Quem quiser aprofundar, é uma boa fonte de pesquisa. Posteriormente, eles voltam à Palestina. E quem está no comando? Moisés, né? Moisés que recebe os 10 mandamentos, mesmo que tira o seu povo escravizado do Egito e busca uma terra prometida, a terra onde eles pudessem viver, né, e pudessem viver em paz. Eles praticavam a agricultura e a pecuária, porque as tribos, apesar da gente chamar tribos nômades, mas eles se fixavam em determinadas regiões e enquanto eles ficavam naquela região, eles plantavam, eles colhiam e criavam seus animais. E quando a gente assiste filmes de época que trata desses deslocamentos de povos nômades, a gente pode perceber que quando eles migravam para outra região, eles levavam os seus animais, né? Seus carneiros, suas cabras, porque era a fonte de sustento deles e não, eles não viajavam. Vocês podem pensar assim, sim, mas eles ficaram vagando anos e anos. Não, eles se fixavam no local, determinadas regiões que eles passavam bem por alguns tempos, outra época em regiões de fome, que eles continuavam se deslocando em busca dessa terra onde eles pudessem viver em paz, né? E uma das a característica mais marcante dos hebreus em relação aos outros povos da antiguidade era o monoteísmo. Por quê? Diferente dos outros povos que eram politeístas, acreditavam em vários deuses, os hebreus eles acreditavam em um único Deus. E essa fé em um único Deus é que os deixava, segundo a Bíblia e segundo todos os escritos da época, todas as fontes históricas, era justamente esse Deus único que dava força para eles continuarem em busca, né, da paz, em busca de viverem num lugar onde eles pudessem ter um sustento e também a paz e viver cultuando o seu Deus, né? Então, essa é a característica mais marcante dos hebreus em relação aos outros povos da antiguidade. Eles acreditavam em um único Deus. E aqui, mas é a história dos hebreus, não é, como a gente sabe, todas as histórias, elas têm fases diferentes, né, da história daquele povo. E os hebreus não é diferente. Nas fases da história dos hebreus, a gente pode citar a dos patriarcas, né, a dos juízes e a dos reis. E aqui eu listei 3 de cada um para vocês. Isso não significa dizer que foram únicos. Existiram muitos mais do que esses aí. Eu coloquei esse assim
geralmente são aqueles que se dá mais destaque na história, que tem alguns marcos que está relacionado à administração deles, né? E assim, o primeiro, aqui a gente viu lá quando eles saíram da Palestina, conduzidos por Abraão, né? Está aí Abraão, Isaac, que era filho de Abraão, e Jacó, que era filho de Isaac. Repito, existiram vários outros, mas esses foram os que eu escolhi para destacar aqui. Na época dos juízes, Josué, alguns dizem que Ismael, Gideão, Débora, Sansão, alguns historiadores consideram Sansão como o último ou dos últimos juízes. A importância dos juízes para a formação e unificação dos hebreus, ela foi muito importante, porque quando os juízes começam a agir, são homens que lutam para unificar essas tribos e poder administrar, ter o controle das coisas que até então as tribos eram, vamos não dizer mal conduzidas, mas não tinha uma centralização. E aí os juízes começam a organizar esse povo, né, e a unificar esse povo. Com o fim da era dos juízes, vem a era dos reis, né? E se destaca aqui Saul, que lá nos Juízes ele ainda alguns historiadores citam ele como juiz, e que depois, quando passa para o reinado, ele se constitui Saul como rei. Alguns dizem que não, a história não é matemática, não é ciência exata, vocês sabem, né? A gente tem que estudar as fontes e se pautar no que elas nos dizem. E quando é uma coisa que a gente pode confrontar, a gente confronta. Quando não, as descobertas científicas é que vai nos dando essas respostas, né? Então, Saul, pai de Davi, né? Daquela história de Davi e Golias, né? Naquele desenho que eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram, né? Davi e o gigante, né? E Salomão, filho de Davi, o grande rei Salomão, o rei mais comentado, mais falado da história dos hebreus, né? Vamos ver aqui, nós temos imagens que representam passagens, né, da vida dos hebreus. Aqui está a escravidão no Egito, né? Como eles eram tratados, trabalhavam nas pedreiras, trabalhavam nas construções, eles eram explorados, eles eram ameaçados, espancados, todo tipo de castigo eles sofreram na escravidão do Egito, né? Essa outra imagem também é a que trata do Êxodo, né? Que é outra parte importante da história dos hebreus, também comentada na Bíblia. E os 10 mandamentos, uma representação aqui dos 10 mandamentos, quando Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus e volta para conduzir o seu povo, né? E aqui uma cena também que mostra o que eu falei há pouco vocês da chamada história de Davi e Golias, né? Um gigante que é vencido por vamos dizer assim, um rapazinho, né? Um menino ainda, frágil, que não tem espada, mas que consegue vencer Golias através da sabedoria. Ele usou a sabedoria, a arma que ele tinha, ele usou, que era o quê? Vamos dizer, uma tira, uma pedra. Ele usou com sabedoria e conseguiu vencer, né? E aqui o rei Davi, quando já se tornou rei também, um grande rei do povo hebreu, né? Lembrando que isso aqui tudo são representações colhidas de imagens de filmes, colhidas de algumas fontes históricas, de algumas coisas mais antigas, né? Não é uma imagem precisa. O reino de Salomão, conhecido como o reino do luxo, da riqueza, que
para isso, ele explorou muito o povo dele, né, para poder sustentar o luxo e a riqueza do seu reino e daqueles que faziam parte do seu reinado. Aqui a gente vê uma representação, vocês podem ver quanto era luxuosa a sala onde Salomão ficava, né, com seus súditos. E aqui o primeiro templo de Jerusalém, que também é uma representação do que foi o primeiro templo de Jerusalém, né? E aqui o segundo templo de Jerusalém. Vocês podem perceber que é uma coisa magnífica, né? Maquetes feitas a partir das ruínas, a partir do que realmente foi o templo, né? Então a gente pode ver o seu esplendor, né? Tido como uma das maravilhas do mundo, da arte. E aqui outro episódio, o cativeiro da Babilônia. Lembra que na última aula eu falei de Nabucodonosor, que escravizou o povo hebreu no chamado cativeiro da Babilônia? Então aqui é uma representação do cativeiro da Babilônia. E a luta desse povo pela terra, ela só foi por um lugar para viver, para ter o seu estado, como eles falavam, ter o seu estado, eles só vão conseguir isso na década de 60 do século XX, com a formação do Estado de Israel. Mesmo assim, a gente sabe que aquela região é uma região de muito conflito, ainda existem muitos povos que não reconhecem o Estado de Israel e vivem em combate, né? Quem assiste jornal, quem está mais inteirado dessas coisas, a gente vê sempre essas disputas daqueles povos que vivem na região, por conta dessa não aceitação. A gente pode dizer que os hebreus, eles são povos que foram perseguidos, continuam sendo perseguidos ainda, né? E como atividade para vocês, eu quero que vocês assistam, além de ler o material de vocês correspondente aos hebreus e aos fenícios, vocês vão assistir o vídeo que fala sobre os hebreus. Está aí o endereço onde vocês podem encontrar. Vocês vão anotar no caderno possíveis dúvidas ou curiosidades, podem interagir comigo. E no dia que a gente voltar, eu quero ver esses cadernos, essas anotações, viu? Todas uma a uma. Então, não acumule. Vá fazendo cada tarefa, cada dia, cada disciplina, para depois não criar problemas. Então, até a próxima aula, fiquem bem e vamos entrar em ritmo junino, né? A primeira aula do mês de junho, de História, e vamos aí comemorar dentro de casa e que todos fiquem bem. Okay.